vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu estou aqui partilhando para os jovens e nós estamos estudando o texto de 1 João capítulo 2, que diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Mas nós estamos agora à noite diante da mesa do Senhor. Então o que eu vou falar se aplica aos jovens, mas vocês vão me desculpar, eu não vou dar sequência no texto. Eu quero abrir uma outra porção das Escrituras para nós vermos algo da pessoa de Cristo. A Bíblia nos instrui com muita simplicidade de que a mesa do Senhor precisa ser feita em memória dEle. Então o que nós vamos fazer? Lembrar dEle. Nós não estamos tristes porque Ele morreu, porque a morte dEle é a nossa vida. Nós não estamos tristes nem abatidos. Isso daqui não é uma celebração da morte, pelo contrário, é uma celebração da vida. Porque tudo que Deus toca com a morte, Ele produz vida. Louvado seja o nome dEle. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Versículo 20. A palavra de Deus diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer a glória, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 2, versículo 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Queridos, a Bíblia está dizendo que Deus tinha um mistério. O que é um mistério? Um mistério é algo não conhecido, é algo não revelado. Quando você tem algo misterioso, você tem algo que é desconhecido para você. Algo de que você ou nunca ouviu falar, ou que não domina o entendimento daquilo. Aprove a Deus, na sabedoria dEle, esconder Cristo e revelar Cristo no Velho Testamento, como diz o livro de Hebreus, numa sombra. Se aqueles que estão aqui perto vão ver, se alguns olharem, a minha sombra está aparecendo no chão. Ela reflete a minha pessoa? Reflete. Reflete com exatidão? Não. Ela é uma imagem bem frágil, bem distante daquilo que eu sou, mas ela está revelando a minha pessoa. O livro de Hebreus diz que Jesus apareceu para nós no Velho Testamento como uma sombra. Ele está presente em todo o Velho Testamento, mas ele não foi revelado claramente aos nossos corações. No Novo Testamento, na descida dele, Deus começou a trazer mais clareza a algumas poucas pessoas do propósito que ele tinha. Fez com Simeão e Ana, pais de João Batista. Fez com João Batista, foi revelando algumas coisas, porque ele era o precursor de Cristo, ele falaria a respeito de Cristo. Fez depois na própria pessoa de Maria, de José,
que foram entendendo que havia alguma coisa naquele ente que haveria de nascer, ele seria o Filho de Deus, mas eles não compreendiam aquilo. Eles sabiam que Deus estava naquilo, mas não tinham uma compreensão. Revelou para Simeão, quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão levanta aquela criança, talvez de 2 anos de idade, a pessoa do Senhor, e traz uma profecia belíssima sobre ele, uma profecia não apenas bela, mas também assustadora, porque diz que aquela criança seria alvo de contradições, e ele dividiria nações. E depois os discípulos foram vendo que ele era o Filho de Deus. Foi uma revelação gradativa. Filipe tem uma insegurança, e um dia ele pergunta para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos Deus sendo revelado na face de um Pai, e isto vai nos bastar. E Jesus olha para ele e diz: Ô Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não entendeu? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas é na pessoa de Paulo, um apóstolo como que nascido fora de tempo, em que o Senhor é descortinado plenamente. E então nós vemos a pessoa e a obra dele. Nós vamos entendendo quem é esse Deus conosco, o Emanuel. Nós vamos entendendo, começa a fazer sentido, que ele é o pão da vida para aquele que tem fome. Mas ele também é a água da vida para aquele que tem sede. Mas ele também é a brilhante estrela da manhã para aqueles que passaram uma tempestade e precisam achar novamente um caminho. E a gente vai tendo o coração descortinado, e a gente vai vendo que ele é o alfa e o ômega, que o meu novo nascimento esteve nele, na pessoa dele, que ele me desejou, ele me quis, ele ansiou por mim, ele me salvou. Eu era uma ovelha desgarrada, não fui eu que fui atrás dele, foi ele que amorosamente, como pastor bendito, foi atrás de mim naqueles lugares tão perigosos da vida e me trouxe para ele. Eu vou descobrindo que ele não é só o alfa, mas ele é também o ômega. Ele é o fim de tudo, porque ele fez uma bendita promessa. Ele disse assim: eu completarei a obra. Filipenses 1:6. Na cruz do Calvário ele disse: tetelestai, está consumado. Então Paulo começa a descortinar para nós esse irmão mais velho, esse Deus encarnado, esse Deus conosco, este Filho de Deus, este Filho do homem. E o nosso coração começa a entendê-lo um pouco mais, a compreender, a admirá-lo. O texto bíblico diz que nós recebemos a mente de Cristo no novo nascimento. E aquela velha mente, complicada, confusa, incerta, distante, apagada, sem saber para onde ir, passa a ser uma mente firme, sólida, com clareza, com convicção, porque é a mente dele em nós. E eu queria mostrar para vocês uma faceta da vida de Cristo no Velho Testamento, um aspecto que apresenta para nós no Velho Testamento. Mas antes, eu queria que vocês abrissem no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém,
cerca de 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências dos últimos dias? Queridos, Cleopas, na historicidade, possivelmente é tio do Senhor. E ele não reconheceu o Senhor. Os estudiosos têm algumas explicações para isso. Uma delas é que o Senhor estava desfigurado na cruz. E agora ele não apareceu desfigurado. Senão eles teriam tido um choque. O Senhor tinha as mãos e os pés furados. A gente sabe disso pelo texto bíblico. Mas ele não estava desfigurado como há 3 dias atrás. Era um domingo. Ele havia sido crucificado na sexta-feira às 9 horas da manhã. Outra explicação é que eles estavam tão abatidos com a morte do Senhor, porque a morte faz isso com a gente. Tão abatidos, tão abatidos, tão abatidos, que eles estavam meio que passados. E eles não percebiam nem o óbvio. Outro motivo é que o próprio texto bíblico diz, que eles estavam tristes e estavam preocupados. Fraciona a palavra preocupado, pré-ocupado. Possivelmente pensando o que seria da causa do Senhor, da obra do Senhor. E o Senhor começa então a conversar com eles. E o versículo 19 diz assim: e lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia, desde que todas as coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificando a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus toma a palavra, e gente, quando Jesus fala, ele fala. A gente entende, a gente compreende, aquilo entra com tanta convicção dentro de nós. Jesus vira e diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram a respeito de mim. Então ele está dizendo que os 5 primeiros livros escritos, que alguns salmos cantados, que algumas pequenas porções reservadas falavam dele. Ele. Então, quando a gente abre o Velho Testamento, quem é que a gente deveria ver? Ele. E aí ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele começa pela pior parte. Ele diz assim: porventura o texto bíblico não diz que eu ia morrer? E que depois de morrer eu ia entrar na glória? É como se ele
dissesse assim: vocês estão esquecendo o que Deus no Éden falou para a serpente? Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a tua cabeça. Vocês estão esquecendo o que eu falei para a mulher? Que eu disse que dela nasceria aquele que haveria de redimir. Vocês estão esquecendo o que Isaías falou a respeito de mim em Isaías 53? Que eu deveria morrer, que eu seria levado como cordeiro mudo à cruz do Calvário? Porções dos textos bíblicos. Vocês estão esquecendo o que o Salmo 22 dizia de mim? O Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que ele falou isso? Na cruz. Fortes touros de Bazã, se levantam contra mim para me destruir. Os guardas fortes, escrito no Salmo 22. Descrito, é como se ele estivesse dizendo: olhem com um olhar apurado e vejam o que a meu respeito está escrito. No versículo 27 ele diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se você abrir o versículo 44, ele vai dizer assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus joga uma luz e começa a descortinar o mistério de Deus, Cristo. É como se aquele pano que cobrisse aquele objeto começasse a ser gradativamente descortinado, e os discípulos então começam a ver com mais exatidão Cristo. Deixe-me dar algumas sugestões. Uma das primeiras histórias que a Bíblia conta é que Deus colocou Adão para dormir. E lá em Adão, Deus abriu o lado dele, tirou algo e fez daquele algo Eva, uma noiva. Vocês querem ver Cristo? Adão dormiu um sono. Cristo dormiu um sono de 3 dias. Adão teve o lado aberto. Cristo teve o lado aberto. Daquele lado de Adão algo saiu. Uma costela é traduzida para nós. No original é algo. Foi tirado algo. De Cristo foi tirado sangue e água. Daquela costela, Deus Pai fez uma noiva. Daquele sangue e daquela água, Deus fez uma noiva. Eu e você, a bendita igreja de Deus. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Mas não para aí. O pecado inicia. Adão e Eva desobedecem. Fazem aquilo que chamava a atenção dos olhos deles. Concupiscência dos olhos. Vimos hoje de manhã. E eles então caem no pecado da desobediência. E quando eles desobedecem, o pecado é a desobediência. Quando eles desobedecem, de repente, eles percebem que estão nus. Então eles pegam folhas de figueira, cosem a folha de figueira e cobrem a nudez deles, cobrem a genitália deles. Deus vem, desce a eles e de forma profética mata um animal.
Quem é este animal? O bendito Cordeiro de Deus. Tipificando que pecado só é coberto no sangue de um cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Cristo. Mas não apenas isso. A Bíblia vai desenrolando a história. E de repente o pecado cresce. E chega a tal ponto que Deus olha e se arrepende. O arrependimento de Deus não é como o nosso. Mas Ele se arrepende de ter feito o homem. E Ele toma uma decisão. Ele vai destruir o homem. Mas Ele encontra um homem que achou graça diante dele. Quem é este homem? Noé. Noé achou graça diante de Deus. A pessoa de Noé, a palavra Noé significa repouso. Ele constrói uma arca. E 8 pessoas são salvas. Noé e a esposa, os 3 filhos e as 3 noras de Noé. São salvas naquela situação. Eles entram na arca e cai um temporal. Mas o temporal que cobre as pedras de Vitória. Não tem pedra que não ficou coberta. Choveu. E choveu. E choveu. Para cobrir a pedra, encheu o mar. E choveu. E choveu. E aquela família foi livre da ira de Deus. Aquela arca tem uma porta e uma janela. Aquela arca tem uma porta e uma janela. Quem é a porta? Jesus vira e diz no Novo Testamento: eu sou a porta. Uma janela para cima. Porque Jesus tinha os olhos colocados no alto o tempo todo. Quem é a arca? A própria pessoa de Jesus. Gente, como não apaixonar pela Bíblia? Como não apaixonar pela Bíblia? Não apenas pela Bíblia, como não apaixonar pelo Deus da Bíblia. Como não olhar e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor estava lá, construindo em mistério, até que no tempo oportuno, o Senhor revelasse quem tu és. Os irmãos estão entendendo? Mas eu quero me deter numa história, para nós encerrarmos. A Bíblia fala de montes. E monte na Bíblia significa reino. Pessoas que governam. Na nação de Israel, na cidade de Jerusalém, nós temos 2 grandes montes. O Monte Sião e o Monte Moriá. Em Sião foi construído o governo de Davi. No Monte Moriá foi construído o templo. O assunto dos montes é um assunto do reino. O reino de Deus recebeu o primeiro sermão num monte. O Monte das Bem-aventuranças. É como se Jesus virasse para nós e dissesse assim: você quer reinar? Você quer reinar? Então eu vou te explicar como. Deus é como um homem humilde. Quem que reina? Os humildes. Simples. Satanás, quando tentou Jesus, ele tenta em 3 coisas: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo e ser reconhecido. Porém, na terceira tentação, toma Jesus, a tentação do poder. Leva ele ao alto de um monte.
te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz: arreda-te, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque o nosso Senhor Jesus tem o monte dele, o monte da humildade. Queridos, é tão lindo quando a gente estuda a pessoa do Senhor Jesus. Pensa comigo, Jesus nasceu. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os magos recebem uma direção pela estrela de que nasceu o Rei dos Reis. Os magos seguem a estrela até Jerusalém. Se nasceu um rei, onde é que os magos vão procurar o rei? No palácio. Porque onde é que você espera que um rei nasça? No palácio. No reino humano, a gente nasce no palácio. No reino divino, ele nasceu numa manjedoura, desprezado. Como não amar esse Jesus? Mas deixe-me contar para vocês a história do Monte Moriá. Eu só vou citar os textos, nós não temos tempo de abrir, de ler, então eu só vou citar os textos. No Monte Moriá, nós temos duas histórias no Velho Testamento. Essas duas histórias nos contam o seguinte: a primeira história, Gênesis, não precisa abrir, Gênesis 22. Abraão, Deus vira a Abraão, o Senhor vem até ele, aparece a ele: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício. Abraão, um homem de Deus, nosso pai na fé, levanta de madrugada, pega os servos dele, pega Isaac, junta, vai caminhando até o Monte Moriá. Chega lá no Monte Moriá, ele dispensa os servos: fiquem aqui, que vou eu e vou o menino. Ele pega, eu só não estou lendo, ele pega o madeiro e põe no ombro do filho. O pai e o filho. Abraão representando Deus Pai, Isaac representando Deus Filho. O pai pega a lenha e coloca no ombro do filho. Isaac está representando Jesus. Não apenas isso. Abraão pega o fogo e a faca. Quem que matou Jesus? Quem que sacrificou Jesus por amor de mim e de você? Deus Pai. Vai até o monte, prepara o altar, dispõe a lenha, deita o filho em cima. Isaac possivelmente tem em torno de 17 anos. Levanta o cutelo, e nós não temos um trauma sequer em Isaac, porque aquilo que Deus pede não traumatiza. E quando ele vai descer a faca, o anjo o impede. E ele vê um carneiro, que ele traz e sacrifica. Queridos, na primeira história do Monte Moriá, preste atenção, o templo, a igreja, o templo de Salomão foi edificado no Monte Moriá. 1 Crônicas 22, não abram. Deus habitou no Velho Testamento em 3 lugares. Ele habitou no Éden, na viração do dia ele vinha. Ele habitou no tabernáculo, quando em cima do altar a nuvem descia. Tinha 7 peças, mas a nuvem descia no Santo dos Santos, na arca, que tipificava a pessoa de Cristo. Ali descia a nuvem da presença de Deus. E a mesma coisa houve no templo de Salomão. Deus habitou no templo. E o templo foi construído no Monte Moriá. Onde Deus habita hoje?
na igreja. Nas pedras vivas. Davi, você é uma pedra. Tiago, você é uma pedra. Juliana, você é uma pedra. Jéssica, você é uma pedra. Camila, você é uma pedra. Luana, você é outra pedra. E vai por aí afora. Somos pedras vivas, onde Ele vem e faz habitação. Apocalipse nos diz que quando a igreja de Éfeso se reunia, o anjo de Deus tomava as estrelas. As estrelas falam dos líderes. E passeava no meio dos candeeiros. Neste momento, a pessoa do Senhor Jesus passeia entre nós. Porque Ele faz habitação na igreja de Deus. Porém, preste atenção. Só há um evangelho que pode ser levantado. O evangelho da primeira história. O Pai sacrificando o Filho. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra de Cristo. Jovem, seja apaixonado por Jesus. Pela pessoa e pela obra. Pela pessoa e pela obra. Pela pessoa e pela obra. Crie critério no teu ouvido para ouvir. Inclusive a mim mesmo. Você tem que ouvir de mim. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Vou mostrar para vocês. Lá no texto de Lucas 24. Jesus vai falando dele. E enquanto ele está falando dele, o texto bíblico diz que o coração daqueles 2 discípulos ia queimando. E queimava, e queimava, e queimava. Porque Jesus estava falando da pessoa dele mesmo. Porém, o Senhor diz, eu vou embora. E eles o constrangeram. Não, Senhor, está tão bom, mas está tão bom. Fica aqui. E o Senhor faz uma coisa. Toma um pão. Parte o pão. Obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. E quando o pão foi partido, os olhos deles finalmente foram abertos. Quando você chega em Apocalipse 5, quando João está desesperado, porque ele vê o livro com os nossos nomes, e não se achou ninguém que pudesse abrir aquele livro, descortinar aquele livro, e ele cai num choro profundo, e ele chora e chora e chora, porque os nossos nomes não seriam abertos naquele livro. O anjo vem, o toca e dá para ele uma visão. E nesta visão ele vê um cordeiro, pessoa, como tendo sido morto. Obra. Jovem, você quer crescer? Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra de Jesus. Jesus, o que o Senhor tocou? O que a cruz fez? O que a cruz me ensina? O que é a cruz? Pessoa e obra do Senhor. Vai olhar quem Ele é. Vai olhar os nomes dEle. O que cada nome significa. O que cada nome comunica. Vai olhar que em Apocalipse tem um nome que Ele recebe que ninguém conhece. Por quê? Porque o nome fala de uma faceta dEle. Ele é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que não existem nomes nesse mundo que são capazes de comportar quem é a pessoa dEle. Oh, louvado seja o nome dEle.
Esse Jesus nunca desampara. Esse Jesus é um fogo a queimar dentro de nós. Esse Jesus, Ele enche o teu coração. Esse te dá plenitude, te dá um gozo, te dá um caminho, te dá uma instrução. Ele é tudo aquilo que você tem necessidade. Então, primeira história onde a igreja de Deus é edificada: o pai e o filho. O pai sacrificando o filho. Mas tem uma segunda história. Davi tem um momento, ele e a nação, tem um momento em que ele é instigado por Satanás, de acordo com o texto bíblico, e ele cai num pecado. Ele levanta o censo de Israel. Ele levanta o número de soldados de Israel. Queridos, a história que eu estou contando para vocês tem em torno aí de uns 4.000 anos. Pouco menos. Presta atenção. Israel é uma tripa. A nação de Israel. Israel tem 500 e tantos quilômetros por 160, se não me engano. É uma tripinha. O exército dos Estados Unidos hoje contém 2 milhões de homens. O exército da China, com quase 2 bilhões de pessoas, tem 3 milhões de homens. Davi manda levantar o censo do exército de Israel, daquele povo que eles consideravam ser poderosos. 1,5 milhão de soldados. Tirando a China e os Estados Unidos, eu não sei exatamente a Rússia, não se conhece um exército tão grande como era o exército de Israel. Só que por que Davi e a nação mandou levantar? Vamos mostrar o quanto a gente é poderoso. Subiu no coração. Eles ficaram orgulhosos. E eles colocaram Deus de lado. O que Deus fez? Mandou o profeta até Davi. Davi, eu tenho 3 coisas para te oferecer. Ou 3 dias na minha mão, ou 3 meses, ou 3 anos. Na mão de doença, na mão de exércitos, você escolhe. Davi era um guerreiro. Caia eu na mão do Senhor, que é misericordioso, mas não caia eu na mão de mais ninguém. Então o Senhor mandou o anjo destruidor. E uma praga começou na nação de Israel, que foi matando todos aqueles corações orgulhosos. E Davi, quando vê o anjo, quando vê a praga, ele rasga a roupa, ele entende que ele pecou. Ele rasga a roupa, ele joga terra sobre ele, ele põe pano de saco, ele põe o joelho no chão e ele começa a clamar: Senhor, Senhor, foi o meu pecado, eu sou líder desse povo, foi o meu pecado, foi o meu pecado, foi o meu pecado. Senhor, guarda a tua nação, foi o meu pecado. E quando ele levanta os olhos, ele vê o anjo do Senhor na eira de Araruna, o Jebuseu. O anjo com a espada desembainhada numa eira. Queridos, tem 2 coisas na cultura judaica que são importantes, no Velho Testamento, que são importantes para nós. O lagar, onde a uva era pisada e o vinho era feito. E a eira, onde o grão de trigo era pisado e a palha é tirada do grão. Meu pai plantou trigo. Então eu conheço bem isso, que eu vou falar para vocês. Se você pegar um ramo de trigo, se você pegar para olhar, ele é lindo. Ele é lindo. Se você pegar o grão de trigo, ele é lindo. Mas qual é a parte mais bonita dele? A casca. E casca é casca. Tem que ser tirada.
o melhor nosso tem que ser moído e tirado. Tem um irmão chamado Stephen Kong, sabe como é que ele define igreja? Igreja é Cristo na Eliane, menos a Eliane, porque a Eliane é complicada. Então a casca da Eliane tem que ser tirada. O anjo parou exatamente neste lugar, na eira. É como se o anjo dissesse assim para Davi: Davi, você está vendo o Ornã? Ornã está malhando o trigo. Ele está tirando aquilo que é bonito. Ele está sendo quebrantado. Guarde isso. Ele está sendo quebrantado. Davi então levanta os olhos, vê o anjo, reúne os anciãos, vai até a eira de Ornã, explica para ele o que está acontecendo. Ornã é um homem de Deus, oferece a Davi tudo que ele tem, mas Davi diz assim: não oferecerei sacrifício que não me custe. Porque você tem que entender uma coisa: você quer amar a Deus? Tem custo. Um preço tem que ser pago. E ali, Davi compra a eira. Isso tudo está no capítulo 21 de Crônicas. No capítulo 22 ele inicia dizendo assim: aqui se construirá a casa do Senhor. O que eu estou ensinando para os irmãos? Que a igreja de Deus é edificada em cima de dois fundamentos. O primeiro, o pai sacrificando o filho. A pessoa e a obra do filho. O primeiro fundamento. Qual é o segundo fundamento? O arrependimento nosso. Eu preciso ser moído pelo Senhor. Jesus falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Essa memória nos lembra a pessoa e a obra. E nos lembra que nós não temos outro caminho a não ser a eira de Ornã. O nosso quebrantamento individual. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado. Obrigado pelas histórias que nos foram contadas na Tua palavra. E obrigado porque a gente pode ver o Senhor. Obrigado porque o Senhor é belo. É o mais sublime dentre os filhos dos homens. Obrigado. Tu és doce. Tu és terno. Tu és amoroso. Tu és gentil e cuidadoso. Bendito é o Teu nome. Senhor, Te amamos. Abre os nossos olhos para Te vermos. Que essa igreja veja, que essa porção do Teu corpo veja a pessoa e a obra do Senhor. E que os corações sejam edificados através dessa visão. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.